construir o teto de uma catedral gigante. Parece difícil, certo? Agora, imaginem fazê-lo há 600 anos, sem as gruas e a tecnologia que temos hoje. Bem, é precisamente essa a história incrível que vamos explorar, a da Cúpula de Brunelleschi, em Florença. Uma obra que, na altura, toda a gente achava que era, pura e simplesmente, impossível. Ok, então, vamos recuar no tempo. Estamos em Florença, lá para os anos 1400. A cidade está a construir a maior catedral da Europa, mas há um problema. Um problema enorme, literalmente. Um buraco gigante no topo, completamente aberto aos elementos. A pergunta que toda a gente fazia era: como é que se vai tapar isto? E acreditem, não era um problemazinho qualquer. Era um desafio que parecia impossível de resolver com a tecnologia daquela época. Vamos lá perceber a verdadeira dimensão deste quebra-cabeças. Pensem nisto. Um buraco com 45 metros de diâmetro. Para se ter uma ideia, é quase o comprimento de uma piscina olímpica. E não era um círculo perfeito, era um octógono. Durante décadas, este buraco ficou ali, aberto, a lembrar a toda a gente em Florença que a ambição deles era maior do que a tecnologia que tinham. Então, qual era a solução normal para estas coisas? Usava-se uma técnica chamada cimbre. O que é um cimbre? Basicamente é uma estrutura gigante de madeira, uma espécie de esqueleto que se construía primeiro para depois assentar as pedras e os tijolos por cima. Quando a argamassa secava e tudo ficava sólido, tirava-se o cimbre. Era um método que toda a gente usava, o método seguro. Só que havia um problema, um grande problema. Para um buraco daquele tamanho, o cimbre teria de ser colossal. E a verdade é que na região da Toscana não havia árvores grandes o suficiente para construir uma coisa daquelas. Ponto final. A solução de sempre não ia funcionar. E quando a solução normal não funciona, é preciso alguém que pense de forma diferente. E essa pessoa não era um arquiteto famoso, era um órives. Um tipo chamado Filippo Brunelleschi. Este Brunelleschi não era um construtor típico. Por ser órives, tinha uma enorme precisão e sabia muito de mecânica. Mas o mais interessante é que ele passou anos em Roma a estudar as ruínas antigas, a tentar perceber os segredos dos romanos. Diz-se que era um gênio, sim, mas também bastante teimoso e super secreto com os seus planos. E o plano dele? Bem, o plano dele era completamente radical para a época. Ele propôs construir a cúpula inteira, sem suportes. Nenhum. Sem aquele cimbre gigante de madeira. Nada. A ideia revolucionária era esta. A cúpula ia aguentar-se a si própria à medida que ia crescendo, camada por camada. Cada nova fila de tijolos apoiava-se na de baixo, como se fossem anéis a fechar-se lentamente em direção ao céu. Era uma aposta arriscadíssima, que ia contra tudo o que se sabia sobre construção. Então, como é que ele ia fazer isto? Primeiro truque de mestre, um design de casca dupla. Ou seja, em vez de uma parede gigante e pesada, ele pensou em duas cúpulas, uma por dentro e outra por fora, ligadas entre si. E por que é que isto foi uma ideia de gênio? Simples. A cúpula de dentro, a mais espessa, era a que aguentava o peso todo. A de fora, mais leve, servia para proteger da chuva e do vento e para dar aquela forma espetacular. Resultado, o peso total era muito, muito menor. E o espaço que ficou entre as duas foi aproveitado para fazer uma escadaria que ainda hoje leva as pessoas até ao topo. Ok, problema do peso resolvido. Mas e o outro problema? À medida que as paredes iam subindo e a inclinação aumentava, o que é que impedia os tijolos de escorregar e cair? Era uma queda de dezenas de metros. A resposta foi outra ideia genial, um padrão especial para assentar os tijolos. Em italiano chama-se spina di pesce, ou seja, espinha de peixe. E como é que funcionava? De vez em quando, no meio das filas de tijolos deitados, eles punham alguns tijolos na vertical, ao pé. Estes tijolos verticais funcionavam como uma espécie de gancho que travava os tijolos horizontais e não os deixava deslizar. Isto fazia com que secções inteiras da parede ficassem ligadas umas às outras como se fosse um tecido. O resultado, a estrutura tornava-se num bloco único, super sólido e resistente. Mas as ideias geniais não ficaram só pelo design da cúpula. Para conseguir construir aquilo, Brunelleschi teve mesmo de inventar as máquinas para o fazer, muitas delas nunca antes vistas. Só para termos uma noção do que estamos a falar, a cúpula, no final, pesa umas 37.000 toneladas. O que é que isto quer dizer? É o mesmo que mais de 6.000 elefantes. E todo este material tinha de ser levantado a mais de 50 metros de altura. Como?
Bem, ele inventou uma grua incrível para a época. A força vinha de bois que andavam à roda, mas a parte genial era um sistema de engrenagens que permitia inverter o movimento, ou seja, com um simples ajuste, a mesma máquina podia subir as cargas e depois descê-las. E o melhor é que os bois nunca precisavam de parar ou de mudar de direção. Tornou tudo muito mais rápido e eficiente. E ele não foi só engenheiro, foi também um gestor de projeto à frente do seu tempo. Para manter a segurança lá no alto, mandou instalar parapeitos e redes. Para não se perder tempo, criou refeitórios lá em cima para os trabalhadores não terem de descer para almoçar, e até há a história de que servia vinho, mas misturado com muita água. Assim, mantinha a equipa hidratada e animada, mas sem ninguém ficar com os copos. Finalmente, em 1436, depois de 16 anos de trabalho, a cúpula ficou pronta. E o seu legado? Bem, o seu legado mudou a história da arquitetura para sempre. A sua obra serviu de inspiração para o mundo inteiro. Pensem na famosa Cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma, desenhada por Miguel Ângelo, inspiração direta de Florença. E a influência foi ainda mais longe. A Cúpula do Capitólio, nos Estados Unidos, construída já no século XIX, também foi beber a esta obra-prima. E agora, o facto talvez mais incrível de todos. Passados quase 600 anos, esta continua a ser a maior cúpula do mundo feita de alvenaria, ou seja, de tijolo e pedra. Ainda hoje, é um feito de engenharia absolutamente espantoso. No fundo, a história desta cúpula é mais do que só arquitetura. É uma lição sobre inovação. Sobre como, perante um problema que parece impossível, a solução pode estar em estudar o passado, mas também em inventar o futuro. E, acima de tudo, em ter a coragem de pensar de uma maneira completamente diferente. O que nos leva a pensar que problemas de hoje, que nos parecem impossíveis, poderiam ser resolvidos com um pouco do gênio de Brunelleschi.